Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal Linguagens e hoje nós resolveremos 5 questões sobre conjunções. Vamos então aqui à questão. A primeira questão fala assim: a oração cuja conjunção expressa valor de consequência é a... Aí você tem aqui algumas opções. Aproveitar o ensejo para explicar que após o termo cuja não se usa o artigo a. Então, de modo que não se diz, por exemplo, nem o artigo o, não se usa artigo nenhum. Então, não se deveria dizer, por exemplo, a oração cujo a conjunção ou cuja a conjunção. É dessa forma aqui mesmo. E concordo aqui, né? Se fosse pronome, cujo pronome. Tá? Então, só para entender esse aspecto aqui. Vamos então ao nosso caso sobre as conjunções. Ele quer a ideia de consequência, gente. Então, o que é que se observa neste caso? Deve-se observar que ele quer o termo em que a conjunção está presente. Então, é a oração em que a conjunção esteja presente. É preciso observar que aqui, como se trata de questão de período, nós temos sempre a ideia de duas orações no único período. Então, a gente tem sempre duas orações no único período. Dessa forma, o que nós temos que fazer é exatamente observar qual é a oração que tem a conjunção. Tá? Então, na letra A, como chovesse, ele não pôde sair, é a primeira oração, como chovesse, e a conjunção é o como. Na letra B, choveu tanto que fiquei em casa, a oração que tem a conjunção é o que fiquei em casa. Na verdade, a conjunção é o tanto que aqui. Sair, embora saísse, a oração que tem a conjunção é a oração embora saísse. Chove desde que saí, é o desde que saí que tem a conjunção. E aí nós podemos detectar, então, a conjunção. Na letra A conjunção é o como. Na letra B, é o tanto que, mas vamos colocar o que. Na letra C, é o embora. E na letra D, é o desde que. E aí ele quer a ideia realmente da consequência. Só voltando à ideia, gente, o que é que ele quer? Ele quer a oração, que essa conjunção traduza uma ideia de consequência. Então, como chovesse, ele não pôde sair, gente. A primeira coisa a se entender é que para haver consequência, é preciso haver causa. Então, você vai ter uma relação de causa e efeito, ou causa e consequência. Essa é uma das ideias importantes. Então, você tem causa e efeito e causa ou consequência. Ou causa e consequência. Como chovesse, ele não pôde sair, nós temos aqui a causa, que é a chuva, e a consequência é ele não poder sair. Então, neste caso, o que nós temos é, mais uma vez, a causa é a chuva e a consequência é ele não poder sair. Então, de modo que essa parte aqui, como chovesse, está na causa e não na consequência. Então, aqui está na causa e a consequência é essa parte aqui, gente, ó. Consequência. É ele não poder sair. Então, nesse caso, não pode ser a letra A, porque a conjunção está do lado da causa, não está do lado da consequência. Tá? Então, a letra A aqui descarta, gente. Não pode ser a letra A. Mais uma vez, porque a conjunção está do lado da consequência e não da causa. Choveu tanto que fiquei em casa. O choveu tanto é a causa e ficar em casa é o efeito, né? É a consequência. Então, choveu tanto que fiquei em casa. Realmente, aqui é a consequência. Aqui é a consequência. E aqui o choveu tanto é a causa. Causa e consequência. Como a conjunção está pendendo para a oração, que traduz a ideia de consequência, portanto, o gabarito é a letra B. Neste caso aqui, gente, é a letra B. Olha aí, então, choveu tanto que fiquei em casa. Então, gabarito letra B. Mas, continuemos para analisarmos as outras. Sair embora chovesse. Aqui nós temos uma ideia de concessão.
Então, para entender melhor o que é uma concessão, né, apagando aqui. Para entender melhor o que é uma concessão, nós vamos entender o seguinte. É quando você pretende realizar uma ação ou um certo ato, e aí você encontra um obstáculo. No entanto, esse obstáculo, ou seja, daí o termo obstante, e aí o termo não obstante, que é concessivo também. Então, esse obstáculo não chega a impedir a realização desse ato, dessa ação. Então, aqui, a chuva, né, o chover-se aqui, seria uma espécie de obstáculo, mas não chegou a impedir a pessoa de sair. Então, ele diz, sair embora chovesse. Então, ou seja, há uma concessão do ato, apesar de um certo obstáculo. Sair embora chovesse. Ou seja, você concede o ato, apesar do obstáculo. E, de certa forma, há também uma espécie de contraposição, de adversidade. Ou seja, a chuva é a adversidade que deveria impedir a pessoa de sair. No entanto, isso não ocorre. A pessoa sai apesar da chuva. Então, sair embora chovesse, esse embora traduz uma ideia de concessão, né? Mais uma vez, gente, a ideia do obstante, não obstante. O obstante é o obstáculo e o não obstante é como se fosse o não obstáculo. Por isso que você pode falar, por exemplo, sair não obstante chovesse, ou seja, apesar de estar chovendo. Então aqui seria concessão. E aqui o desde que, nesse caso, traduz uma ideia de tempo. Aqui traduz uma ideia de tempo. Chove desde que sair. Desde que sair é a ideia do tempo, né? Ou seja, tem uma linha temporal. No entanto, há de se ter cuidado que esse desde que, o desde que, também pode traduzir uma ideia de condição. Então, se eu digo, por exemplo, né? Irei com você, desde que não demore, olha. Então, irei com você desde que não demore, esse desde que já traduz uma ideia de condição e não de tempo. Aqui é como você pode falar, né? Caso não demore, se você não demorar, se não demorar, aqui ficou muito distante. Certo? Então, desde que pode ser tempo, pode ser concessão. Prossigamos para a próxima questão. Agora ele quer a alternativa que apresenta o uso redundante da conjunção. Gente. O que é uma redundância? É uma espécie de repetição, que pode ser necessária e pode ser desnecessária. Cuidado com isso. Então, aqui ele quer uma redundância. Li várias páginas do livro, mas não entendi nada. Aqui só tem uma conjunção, portanto não é redundância. O homem pretendia sair, mas não o fez. Aqui só tem uma conjunção, portanto não é redundância. Saiu cedo, mas no entanto chegou na hora. Você tem um mas e tem um no entanto. Portanto, o gabarito é a letra C. Que aqui nós temos uma redundância. O nome do filme de Nelson Rodrigues é Bonitinha Mais Ordinária. Tá? Aqui só tem uma conjunção. Portanto, a única que tem uma redundância aqui é a letra C, gente. No entanto, é preciso fazer uma observação. Por que a gente tem essa tendência a usar o mas e outra conjunção? Primeira coisa é entender, gente, que o mas é uma conjunção genuína. É a palavra que é realmente conjunção, não funciona como outra classe gramatical. Tanto que o mas não pode ir para outro lugar da frase, ele não pode ficar no meio nem no final da oração. Então, por exemplo, li várias páginas do livro, não entendi nada, mas isso não existe. Por quê? Porque o mas é a conjunção, a ideia realmente de ligação e de relação lógico-semântica. Então, liga e traduz uma relação lógico-semântica, nesse caso de adversidade. Mas
Outras conjunções, no entanto, entretanto, porém, todavia, na verdade, gente, elas eram advérbios, e aí, por causa de seu uso junto às conjunções adversativas, elas acabaram tomando o lugar dessas conjunções adversativas. Então, tanto é que as conjunções todavia, no entanto, entretanto e porém podem ser deslocadas para outros lugares da oração. Eu posso dizer, por exemplo, li várias páginas do livro, não entendi nada, no entanto. Não entendi nada, contudo. Não entendi nada, entretanto. Mas eu não posso fazer com nada. Por quê? Porque essas palavras aqui, elas inicialmente tinham uma função de reforço, de advérbio. E aí isso fica no nosso imaginário e na fala, sobretudo, coloquial. Saiu cedo, mas, no entanto, chegou na hora. Mas, contudo, chegou na hora. Mas, apesar disso, chegou na hora. De forma que aqui não seria um erro em si, mas uma espécie de reforço. Então, essa redundância aqui, como toda redundância, existe para reforçar a língua, né? Para reforçar o que se pensa na oração, gente. Então, mas, no entanto. Tá? É uma redundância, mas só lembrando que essa espécie de redundância, ela realmente é uma espécie de reforço, de modo que isso aqui funciona muito mais como um advérbio para reforçar do que como a conjunção. Tá? Então, elas não têm a mesma hierarquia. O José Carlos Azeredo, na gramática Wise, chama isso de advérbio conjuntivo. Aliás, não é nem na gramática Wise, é no livro Fundamentos da Língua Portuguesa. Advérbio conjuntivo. Só para explicar. Próxima questão. A conjunção I tem valor adversativo na frase. Então, ele quer a frase em que a conjunção I tem o valor do mas. Vamos pensar assim, o valor adversativo. Letra A. Cheguei, vim e venci. Aqui tem uma ideia de continuidade. Ó. Aqui continua. Continuidade, então não é a letra A. Arrumou as malas e despediu-se. Aqui segue a questão lógica, ou seja, a pessoa arruma as malas e então se despede. Também é uma ideia de adição. Deitei-me exausto e não consegui dormir. Aqui sim há a ideia de adversidade, ou seja, porque aqui eu posso trocar pelo mas. Deitei-me exausto, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Mas não consegui dormir. Então, neste caso, nós temos o E com uma ideia de adversidade. Portanto, o gabarito é a letra C. Siga o meu conselho e não se arrependerá. Gente, aqui, ó. Também não é adversidade. Aqui está mais para uma ideia realmente de adição. Siga o meu conselho e não se arrependerá. Tá? É possível que alguém entenda isso aqui talvez como uma ideia de conclusão. Siga meu conselho e, portanto, não se arrependerá. Mesmo assim, não seria tão clara a ideia de conclusão, gente. Mas, como se fosse uma consequência. Mas a gente fica, então, assim, com essa ideia de adição. Então, aqui a adversidade é realmente o mas, gente, tá? É possível, alguns gramáticos dizem que nesse caso você pode usar a vírgula quando esse i tem uma ideia de adversidade. Próxima questão. Assinale a opção em que a substituição efetuada não altera o sentido fundamental do enunciado. Não altera o sentido fundamental do enunciado. Entendamos. A frase é esta. Não obstante essa propaganda, as dificuldades surgiram. Aqui, na verdade, para resolver essa questão, é preciso conhecer realmente as conjunções, conhecer o seu emprego, na verdade. Então, ele quer que seja uma espécie de paráfrase, desta oração, ou melhor, deste período. Não obstante essa propaganda, as dificuldades surgiram. Então, nesse caso, ó, lembra do termo obstar. Obstar é um verbo que significa colocar algum obstáculo, algum empecilho. Então,
Então, obstante é o empecilho. É o empecilho. Tá? Então, quando você fala, não obstante essa propaganda, as dificuldades surgiram, está dizendo, olha, as dificuldades surgiram, né, apesar dessa propaganda, embora haja essa propaganda. Então, aqui, gente, quer dizer, apesar dessa propaganda, as dificuldades surgiram. E a conjunção aqui, ó, percebe que a letra A, através dessa propaganda, as dificuldades surgiram, não é a letra A. Em razão dessa propaganda, as dificuldades surgiram. Aqui é uma ideia de causa, né? E não é, ou seja, por causa dessa propaganda, não é isso. Diante dessa propaganda, as dificuldades surgiram, também não é. Depois dessa propaganda, as dificuldades surgiram, aqui é a ideia de tempo. Então, a única aqui é a letra C. A despeito dessa propaganda, as dificuldades surgiram, gente. Para quem não sabe, a conjunção a despeito de quer dizer apesar de. Apesar dessas propagandas, apesar dessa propaganda, as dificuldades surgiram. Então, a despeito de, apesar de, não obstante, embora. Tá? Mais uma conjunção. Penso, logo existo. Aquela famosa frase do René Descartes, né? Cogito ergo sum. Na verdade, a tradução seria penso, logo eu sou. Existo. Penso, logo existo. A conjunção logo, que é essa aqui, pode ser substituída sem alteração de sentido por mas, embora, portanto e porquê. Claro que aqui é o portanto, gente, porque é uma ideia de conclusão. Ideia é uma conjunção conclusiva. Penso, logo existo. Penso, por isso existo. Penso, portanto, existo. Tá? Então aqui são as 5 questões sobre conjunções. Foi bom estar com vocês, espero que tenham gostado. Comente, deixe aí sua contribuição, o seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, gente. Foi um prazer. Tchau.